sociedade é algo difícil, né? Não é algo fácil, né? Primeira sociedade que você já está, certo? Se chama casamento. É uma sociedade 50-50, certo? E a sociedade empresarial, para mim, é a mesma coisa do casamento, né? Sim, com certeza. tem Eu um- passo mais tempo com a Amanda, eu acho, do que com o meu marido. Pois é. E aí, como é que concilia, e ainda mais nessa sociedade entre irmãs? Assim, Ai, eu tinha Fala aí, receio, eu quanto não tu vou. ama ser minha sócia. Só uma observação antes de vocês responderem. Só mandar um abraço pro Ferroso Filho, né? Porque foi o único nome escritório, né? O nosso Então, baby. Ele ok. tá Que aí já tá ou não? enorme. Não sei se ele. Tem que estar, irmão. Ele não tá, eu acho. Se ele não Manda tiver, mensagem. Já brigar depois. manda no chat aí, senão vai ficar sem presente para dar para as namoradas no colégio. Eu acho É. um absurdo. É, É isso aí. mas diga aí. Mas, assim, eu não vou mentir que eu tinha um pouco de receio pelo fato da gente ser muito grudada. A gente, quando Mas a gente nem era sempre criança, vocês foram é isso que eu ia grudadas. falar. Quando a gente era criança, eu bulinava a Amanda pra ela, assim, criar uma casca grossa, sabe? Pra vida. Aham. Era proposital. Entendeu? né? Era proposital. Você Mas tava hoje. preparando ela. Era. Não, mas eu descobri depois que é porque eu era muito imperativa e a Amanda era muito calma. Eu sempre fui E mais eu queria calma. uma agitação na casa, entendeu? Aí eu implicava com ela pra ter alguma coisa pra fazer. Sair enfim. do monótono. Tava muito sem talvez. graça, Mas tava a gente fazendo brigou. nada. Eu não sei, mãe e pai, a gente brigou muito. Não sei, eu acho que era mais a Marcela que tentava brigar sozinha, assim. Aham. Mas eu acho que o que a gente tinha pra brigar, talvez, a gente brigou quando era mais nova. Sim. E aí, hoje em dia, assim, não sei, por milagre, eu acho. Porque muitas pessoas falam que tem dificuldade, né, com sociedade em família. A gente se dá muito bem. A gente nunca teve nenhum problema nesses 2 anos, assim. Não. Mas eu acho que o que é que acontece? Eu acho que você tem que alinhar tudo muito bem antes. Eu acho, assim, que você tem que alinhar as expectativas. Eu acho que você tem que alinhar As as funções. funções, desenho de cargo, quando é que, questão de férias, tipo assim, vai tirar quando, de trabalhar home office ou de trabalhar no escritório. Eu acho, assim, que todas as coisas que você... isso é uma coisa que eu faço muito na minha vida, não só na sociedade. Eu gosto muito de deixar as coisas muito claras. Total. E a Amanda também, a gente tem personalidades mais parecidas hoje em dia. Vocês dividem bem isso? E a gente é muito tranquila. O negócio em relação a do isso. desenho de cargo, a gente melhorou super, assim, de um tempo pra cá. Ó. Ainda é um desafio, né? Porque São muitas não tem coisas. tantos braços ainda a empresa. Então a gente tem que estar por dentro de tudo mesmo, né? As duas, assim, não fazer tudo. Não é isso, mas estar por dentro, né? Então, por exemplo, a Má é a maior responsável pelo desenvolvimento de produto. É ela que sabe desenhar as estampas, porque todas as estampas são desenhadas por nós, né? Por ela, principalmente. Então, é ela que fica mais responsável por isso. Toda essa organização, assim, né? De quais vão ser os próximos lançamentos e tudo. Eu fico mais responsável por essa parte administrativa e financeira. E operacional E o também. comercial? E o comercial e marketing é junto, nós duas. Nós duas, a gente... Aí o que a gente Chega faz é, muitas vezes, assim, a Mandy, ela assume mais os stories, porque a gente é muito forte. Isso A do nossa marketing, presença né? digital, né? Assim, é muito forte. Aí, assim, nessa parte do marketing, ela fica mais forte nos stories, eu fico mais forte no feed, de se organizar e dedicar tempo. Isso. E, assim, sempre E já que o conversando. desenvolvimento de produto exige muito tempo, né? Assim, Muita concentração, né? Por exemplo, esse produto aqui do Planner, cada uma dessas divisórias tem 2 artes que foram desenvolvidas do zero, que é frente e verso. Que ao todo Fora dá a 24, capa. né? Então, são 25 ilustrações em um produto só, que ela desenvolveu. Então, isso exige muito tempo. Então, acaba que eu também respondo, né? Faço mais o atendimento. Agora a gente tá também delegando, né? Pra pessoa que tá com a gente, a Leti. Mandar um abraço pra Leti. Mas é isso, assim, da gente chega muito junto nessa parte do marketing, E como né? também nosso escritório não tem paredes, não tem um espaço só, a gente consegue muito essa troca. Óbvio que a gente tem os momentos assim, vamos tentar ficar durante a manhã cada um resolvendo suas demandas e à da tarde a tarde. gente conversa juntas. Então a gente tenta muito ter essa organização para que flua da melhor forma E possível. a gente escreveu em um lugar o desenho de cargo, pra gente sempre lembrar também. Eu acho que isso é importante, porque Tá no lá dia... na parede, lá. Não, na parede não, mas tem no Trello. A gente colocou no Trello. Aí tem o desenho de, tipo assim, minhas principais funções, as dela e as nossas juntas, né? A decisão que é conjunta. E a Eu gente acho que sempre quando se bagunça de alguma forma, bora voltar e lembrar o que era, né? O que era combinado. Se a gente rever, se não rever. Eu acho que isso é importante, assim, de ter. Aí a gente tem muito essa liberdade de uma puxar a outra, né? Também, assim,
tal coisa tá pendente ainda, Isso. que tu tinha ficado de resolver, como é que a gente faz, como é que tá o andamento disso. Então, Mas não é fica muito respeito sempre, assim, sempre, da óbvio, gente. mas eu digo assim, a gente até fala que muitas vezes nessa relação familiar acontece pelo fato de ser irmão, ou ser primo, ou ser algum parentesco, né? As pessoas acabam tratando a outra de qualquer forma, ou acaba falando coisas que você Não devia, nem às assim, vezes né? nem acha, mas no impulso falou. Uhum. E a gente se preocupa muito em realmente a pessoa que a gente tem mais respeito é uma pela outra, exatamente pelo fato que a gente sabe que E que a gente E vai pra se ver todo fluir, dia, a gente tem que funcionar bem juntas. Ah. Né? Eu acho que E isso... também um cuidado, porque assim, além da semana a gente passar a semana grudada, no final de semana a gente passa o final de semana grudada também. É, porque os meninos, eles são sócios e muito amigos, né, também. Então a gente tá, final de semana, os 4 grudados sempre. Aí a gente tem muito esse cuidado de não misturar as coisas. De Marcela e Amanda da semana é colo. Marcela e Amanda no final de semana, se vai falar algum assunto, é sempre aquela coisa. Tá podendo falar agora, vamos falar, e A gente depois respeita encerra o muito. assunto. Pra depois não criar uma relação cansativa, né? Que às vezes você tá no final de semana querendo descansar e a outra ali falando de trabalho. Mas eu acho que a gente lembrando concorda de- tanto nisso Que que nem não precisa precisa ter nem dito. falar. A gente, tipo assim, a gente não precisa nem dizer, a gente respeita o espaço uma da outra. Mas a diferença da vida de empreendedor e de funcionário público é que a gente está praticamente 24 horas trabalhando. Com certeza. Porque você não está dando expediente, mas você está pensando, está tendo ideia, você 100%. está vendo. A gente tá no alguma restaurante, coisa. a gente olha o cardápio. É. Essa fonte é legal, a gente podia botar num produto. Eu acho que isso todas vai as ser, horas. eu acho que isso vai ser para sempre, mas uma coisa que foi importante para mim, eu não sei pra ti, acho que também, é ter saído da casa dela, sabe? De ter ido para uma sala comercial que a gente colocou o nosso horário lá também, porque teve várias vezes que era na casa da Mar e eu dormia lá. Ficava até 2 horas da tipo manhã, assim, 3 virava horas. o dia, trabalhava 2 dias seguidos, porque eu dormia no trabalho, né? Assim, então, ter ido para uma sala comercial, a gente sabe a hora que a gente entra, a gente sabe a hora que a gente sai, foi muito importante. Óbvio que vão surgir demandas fora e tudo, mas a gente também E é tem óbvio muita que acontece mentalidade. também, assim, de à noite, às vezes a gente tem que resolver alguma coisa, algum pedido, algum cliente responder. Mas a gente tenta muito ter essa organização pra E ter uma também melhor saber relação. que tem certas coisas que precisam, algumas batalhas que precisam ser lutadas naquele dia mesmo, e tem coisas que podem esperar o outro dia, o dia seguinte. Isso é um Prioridades. aprendizado, assim, tentar lembrar diariamente isso, porque é difícil, né, quando você é empreendedor. Você quer fazer toda hora. Então, no começo, eu respondia cliente 3 horas da manhã, porque eu não me aguentava. Hoje em dia, tipo, eu tenho aprendido, entendeu? A me segurar, de Mas colocar não. o tempo de cada coisa. Se tu respondeu o cliente 3 horas da manhã, às 4 ele mandou outra mensagem. Pois é isso, tá errado. Mas é exatamente isso. A gente na ansiedade e na paixão muito grande ali, né? A gente quer fazer acontecer. Eu acho que a gente tem conseguido, tipo, não, isso daqui, se eu resolver amanhã, 8 horas da manhã, não vai mudar. Assim, não vai ter problema, né? Assim, se eu deixar pra amanhã. E vocês têm acordado entre vocês, por exemplo, férias. Quantos dias de férias nós vamos tirar no ano? Não, a gente não tem que estar acordado. Mas é porque assim, a gente só viveu esse é o segundo ano, né, da empresa. Aí assim, teve um ano que a gente tirou férias, inclusive, juntas, Foi. porque foi uma viagem que a gente fez. E só prolongou E foi os só- pedidos, foi a só, entrega tipo, dos um pedidos. mês, uma semana, 2, né? Eu acho. Foi. E aí acabou que assim, a gente tira em datas específicas. Por exemplo, entre o Natal e o Réveillon ali, a gente tirou um recesso um pouquinho mais prolongado. Mas a gente sempre tem conversado, assim, sei, eu tô precisando, tô me sentindo muito cansada. Aí a gente faz uma organização para que dê certo isso acontecer.